Baruch Hashem. Meu Deus do céu. Boa noite. Paz de Deus. Shalom Adonai. Paz de Cristo. Graça e paz. Paz do Senhor. Tem várias denominações. Alguns nem crentes são, outros são. Por isso que eu estou saudando todo mundo, né? De forma. Aos nossos alunos online, meu boa noite a você, para quem não é crente e quem é cristão, graça e paz. Ao nosso polo aí de Beira, Moçambique, nosso polo em Boston, nosso polo em Toronto, nosso polo, sei lá mais onde, Lausanne, Suíça, esse povo lindo. Vamos começar uma aula sobre tipologia, ferramenta interpretativa. Estamos na 4ª aula desse módulo, ano letivo de 2024. Depois de evangelizar muitas pessoas, eu voltei. Vamos orar. Feche os olhos. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos em sala. Obrigado por me dar a honra de pegar na mão desses alunos e juntos acessar o ambiente do saber. Principalmente, uma vez que o ambiente do saber ou a capacidade intelectual se expande, nunca mais volta ao mesmo ambiente. Então nos ajuda, renova as nossas forças, depois de um dia de trabalho, para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Quem está começando aqui no presencial, esse ano letivo, começou esse ano aqui? Levanta a mão. Ótimo. Vamos dar os bem-vindos aos alunos presenciais e online, vamos aplaudir aí. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bem verdade, alguns de vocês não vão aguentar nem esse semestre. Realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas acreditam que cursar o bacharel em teologia ou acessar o seminário é uma escola de ministério. Número 1. Você não está numa escola de ministério. E essa é a dura realidade. Porque a pessoa está acostumada com escola de ministério. Escola de ministério é empolgante, é maravilhoso. E eu não estou dizendo que a academia teológica não seja empolgante. Mas são duas coisas completamente distintas. Você jogar bola no final de semana é uma coisa. Você ser um jogador profissional é outra coisa. Você vai descobrir só fazendo, na prática. Então, no final de semana você pega... No final de semana você pega sua chuteira, a camiseta do seu time, já vai preparado para o churrasco, fica reclamando o jogo todo, joga nada que é a 10, é o dono da bola, dá uns piti às vezes. Isso é o jogo. Mas o que está acontecendo aqui? Esse é o jogo de final de semana. Então, escola de ministério é assim. Não quer dizer que não tenha seriedade, mas fala de um momento, de um ambiente e um foco principal para aquela igreja local, uma denominação. Academia teológica, seminário é jogo profissional. Você passa a semana toda treinando. É pesado o negócio. Você treina de manhã, treina à tarde, treina à noite. Aí entra o fisioterapeuta, entra o técnico, entra o dirigente, e enche a paciência, o salário atrasa, aquela loucura. Às vezes o bônus, tudo aquilo. Aí no final de semana você perdeu a pressão da torcida. É sobre isso. Eu estou fazendo uma metáfora, uma das ferramentas interpretativas aqui que vocês estão sobre tipologia. Então estou associando para facilitar. Então eu não quero que você fantasie. É empolgante o seminário, mas exige de você muito mais do que uma diversão, dedicação. Escreve aí. Dedicação. Porque algumas pessoas querem fazer seminário teológico para ter cerejinha para pregar no domingo. Boa noite, meu nome é Adson. Então, assim, não me olhe como uma caixa de cerejas, não me olhe o seminário como um ambiente de cereja. Cara, eu vou lá pegar umas cerejinhas para impressionar no núcleo onde eu lidero, no meu PG, na minha célula, na minha sala de aula. Não significa que não terá cerejas.
Mas nem só de cereja viverá o homem. Dá para imaginar? Eita, nós. O que está acontecendo, meu filho? Pega o microfone para bastão, já antecipa aí. Vamos lá, que eu não sei. Aí pode atrapalhar na transmissão aqui. Por favor. Qual é o grande problema? Não tem problema, você vai ter cereja. Acho que era aqui, aqui, ó, tá vendo? Ó. Não, é melhor pegar o de bastão. Dá esse daí mesmo. Teste. Pronto. Exemplo. Imagine alguém que vai fazer um bolo e decide colocar na bancada só cereja. E convida outra pessoa para dizer bem assim, vamos comer um bolo. E aí ele olha na bancada, só tem? É a mesma coisa. Se você... Dá um pouquinho mais de som para mim também no PA e no retorno aqui. É a mesma coisa você. Se você acessar esse ambiente do seminário, o ambiente acadêmico, querendo só cereja, você só vai ter cereja e vai olhar esse ambiente só como cereja. Mas a coisa mais constante de substância é a massa. Então eu não quero que você anote só cereja. Eu não quero que você só deslumbre. O ambiente do saber não é um ambiente, desculpe a minha franqueza, não é um ambiente de lágrimas nem de emoção. É um ambiente de razão. Por isso que é uma diferença entre culto. Aqui eu não prego. Educador aqui não prega. Isso aqui não é um ambiente de pregação. Aqui ninguém vai pedir para você levantar a mão e dar glória. Ninguém vai tentar... não, isso aqui é ambiente de pensar. Grite bem alto, pensar. Mais alto, pensar. É sobre isso. E pensar exige de nós dedicação. Grite bem alto, dedicação. Mais alto, dedicação. Quem aqui já pagou aqueles planos semestrais, anuais de academia? Quem aqui já pagou? Pagou. Fala a verdade. Tem uns que é até de década. Você pode pagar uma década de academia. Eu já pesei 160 quilos. Eu já paguei, fiz plano trimestral, semestral, anual, década. 50 anos. Engraçado, você vai a primeira vez, é uma empolgação, você compra um tênis novo, roupa nova, fitness. Aí você termina o primeiro dia de treino, ainda vai para o Instagram e diz assim, tá pago. Só que quando depois daquela foto que você tira, você chega em casa, você toma uma vitamina de Dorflex. Para quem é de outro país, Dorflex é um relaxante muscular aqui no Brasil. Então você toma uma vitamina de Dorflex, que vai doer tudo. No outro dia, quando você vai acordar para um novo treino, sua alma começa a dizer, você não precisa disso. Você está magro. Você não está tão gordo assim. É assim ou não? Você não vai. Aí, as suas demandas vão te consumir na grau ponto que você deixa de ir, nem fechar a matrícula você fecha. É sobre isso, pessoal. É sobre isso. Então, me desculpe o meu retorno aos alunos novos, mas essa é a franqueza que eu posso dar. Esse seminário está completando esse ano 15 anos. Então, eu não faço isso há 6 meses, faço há 15 anos de forma consecutiva. Os empolgados desistem no primeiro trimestre. Isso aqui é para gente grande. A academia não é para criança. Não é para empolgado que quer aprender para impressionar na sua congregação. É para gente que quer aprender de verdade. Escreve aí. Deu ruim. Deu ruim, cara. Deu ruim. E eu me lembro quando eu estava no seminário do Dr. Sherlock. Hoje o Dr. Sherlock já descansa no Senhor, como o Dr. Felipe Russell Shedd, grandes homens da teologia brasileira. Primeiro dia de aula, Dr. Sherlock no sábado, depois de quase 4 horas de aula, que era das 8 da manhã até quase 1 da tarde, ele terminou de dizer assim, vou dar a vocês uma pequena atividade para essa semana, para que vocês me entreguem sábado que vem. Ok. Vou dar para vocês 2 livros e eu quero que vocês façam uma resenha crítica e cada livro tinha em torno de 300 páginas a 400 e me tragam. Eu descobri naquele dia que seminário é ambiente não para pregador, mas para gente que quer aprender. Por isso que aqui não é escola para pastor, não é escola para pregador.
Eu tenho gente aqui de todas as áreas sociais, gente de todas as demandas ministeriais. Eu não estou ensinando você a pregar. Quando chegar a matéria de hermenêutica, exegese e homilética, dentro da teologia sistemática, você terá todos os toques e todas as ferramentas. Só que eu não estou formando pregador. Isso aqui não se preocupe em formar pregador. Pensadores. Escreve aí. Nem todo pregador pensa. Escreve aí. Nem todo pregador pensa. É sempre mais fácil copiar no YouTube e reproduzir. Nem todo pregador pensa. Grite bem alto. Ambiente do saber. Então é assim, ó, tem gente aqui que vai fazer bacharel, vai fazer um pós em especialização, interpretação de texto, exegese, só que nunca vai pregar. Pegou em mim, por quê? Pregar é arte, não é ciência. Escreve aí, pregar é arte, não é ciência. Experimenta pegar um camarada ruim e dar para ele a melhor chuteiro, melhor meião, melhor roupa. Coloca ele no melhor campo, no camp. Vai fazer dele um jogador? Sim ou não? Não. Jogar é arte. Pregar é arte, pessoal. E não é eu que digo, é todos os grandes teólogos, pensadores, vai dizer que pregar é arte. Por isso se chama homilia, a arte de falar em público. Grite bem alto, homilia. É a arte de falar em público. Então, se você nunca será um pregador, nem todo mundo terá a oportunidade de pregar, de fazer uma homilia em cima de uma plataforma, só que uma coisa ninguém pode tirar, o conhecimento. Eu poderia dar o texto, mas vou só aguçar você. Vocês sabiam que Paulo era um pregador ruim? Possivelmente Paulo, se hoje tivesse ministério, ele não seria convidado para pregar em nenhuma conferência. É ele mesmo que diz em uma das suas cartas, de 13 epístolas que o apóstolo Paulo tem registrado de sua autoria, ele, em uma das cartas, não vou dar o texto, vou aguçar você a procurar, Paulo diz que não é um bom pregador. Ele faz um comparativo entre ele e Apolo. Ele está dizendo, Apolo é um grande homem da homilia, um grande pregador. Eu não. Só que ele diz assim, entretanto, eu conheço do que falo. Sei do que trato. Eu vou usar um exemplo, e não tem a minha fala como chula, por isso que vou pegar uma fala de um pensador, para você não interpretar mal. Leandro Carnal, um ateu, escreveu um livro sobre Deus e recebeu críticas absurdas, até porque ele é ateu. Uma das críticas que ele recebeu foi a seguinte: como você, sendo ateu, pode falar de Deus? Eu gostei da resposta dele, da réplica. Ele disse, significa que eu preciso crer em Deus para falar sobre ele? Então todo ginecologista deveria ser do sexo feminino, nunca do sexo masculino, porque o homem não tem o órgão feminino, mas mesmo assim é um médico especialista na área. Isso é o ambiente do saber, da discussão. Então é sobre isso. Você não precisa pregar para saber as regras da pregação. Você não precisa ser um educador para saber quando se fala a verdade, quando se fala mentira, quando se... É sobre isso. Então eu queria muito que você expandisse sua cabeça. O ambiente do seminário teológico é muito mais do que formar pastores e pregadores. É formar pensadores. Porque nem todo pregador, nem todo pregador pensa. Nem todo pregador pensa. Às vezes a gente só copia e cola. É sempre mais fácil. É sempre mais fácil. Por que os nossos púlpitos teologicamente estão empobrecidos? Porque nós temos mais pregadores que não pensam. Tem pregador que vive para lá e para cá e você pergunta para ele qual foi o último livro que ele leu. Tem jeito. Então eu queria começar essa aula, esse ano letivo, como diretor desse seminário, você que está iniciando tanto online e presencialmente, que dá tempo de você cancelar essa matrícula. Eu vou fazer você sair. Sair da ignorância e entrar no ambiente do saber, calma. Esse é o meu bem-vindo a vocês. Esse é o meu bem-vindo a você. Ó,
Existe uma frase. Está com o microfone da Jaque? Ou está ligando ainda? Quem se antecipa governa. Existe uma frase em russo que popularizou. Essa frase, em russo, foi utilizada por Bill Clinton, Hillary Clinton. Confie, mas confira. Escreve aí. Confie, mas confira. É uma frase em russo. Confie, mas confira. Vamos lá. Confie, mas confira. Vou contar até 3. Você aqui em aula, em casa também, grita essa frase. 1, 2, 3. Confie, mas confira. Não, direito, mais alto. Vai. 1, 2, 3. Confie, mas confira. Essa frase em russo, que foi a base de Hillary Clinton, Bill Clinton, eles diziam bem assim: não existe sucesso em um indivíduo que não confie, mas não haverá sucesso se o indivíduo não conferir. Conferir não significa desconfiar. Por que eu digo que nem todo pregador pensa? É porque num ambiente desse, da academia, tudo que eu falar para você, confie. Mas confira. Quando eu citar uma frase, citar um texto, citar um pensador, vai conferir. Eu não tenho problema. O ambiente nosso pentecostal carismático tem uma grande problemática. Grite bem alto. Qual é o problema? Eu não sei vocês, mas toda vez, antigamente, até hoje, eu vou em algumas igrejas extremamente pentecostais, do repleplé, do cana-subra, do revaciar. Parece que é uma falta de respeito quando o pregador está pregando e alguém, ele cita um texto e alguém abre a Bíblia para conferir. Sim ou não? Parece que o pregador se sente ofendido. Sim ou não? É o contrário. O ambiente do saber faz essa frase em russo maximizar. Eu confio na mensagem que você está pregando, mas eu estou conferindo para ver se está certo. Isso é o que nós chamamos de bereanos. Grite bem alto, bereanos. Aí você deve estar me perguntando o que tem a ver tudo isso que o senhor está falando com a matéria de tipologia. Se tipologia é uma vertente das ferramentas interpretativas, o que adianta eu entender sobre tipologia se eu não entender sobre interpretação de texto? Então você não interpreta para pregar, você interpreta para entender. Entende? Escreve aí. Eu não interpreto o texto para pregar. Mas para entender. Nunca olhe para o texto com a necessidade de alimentar outra pessoa quando você não entendeu e não foi alimentado primeiro. Nunca olhe para o texto. Nunca olhe para o texto e assim, rapaz, eu preciso alimentar alguém, preciso dar uma palavra para alguém, preciso ensinar alguém, preciso pregar para alguém. Nunca olhe o texto para interpretar, para dar para outra pessoa, quando aquilo não fez sentido para você ainda. Estão comigo, sim ou não? Sim. Não é sobre fazer sentido para as outras pessoas, precisa fazer sentido para você. Estão comigo, sim ou não? Sim. Eu não vou pedir para você abrir o texto. Vou citar, você lembra. O texto diz em Ezequiel 3, Ezequiel foi filho de Búzio, o sacerdote, e ele foi levado cativo na segunda comissão do cativeiro babilônico, que teve 3 comissões que foram levadas. Primeiro Daniel, e segundo agora Ezequiel, filho de Búzio, o sacerdote. Aos 25 anos ele foi levado, no capítulo 1 ele está com 30 anos de idade, e a glória de Deus se manifesta à beira do rio Quebar. Ele diz, eu vi a glória do Senhor como cor de âmbar. Cor de âmbar é mais do que uma cor, são 3 cores. É laranja, amarelo e azul. É como cor de fogo. Por isso chama cor de âmbar. Ele tem uma visão epifânica celestial de seres angelicais. Você conhece o texto? Tem um ser angelical com uma cabeça e 4 faces. Face de homem, face de boi, face de touro e face de águia. É um ambiente suntuoso. O texto continua, capítulo 2, aí no capítulo 3 ele tem uma visão de um rolo, escrito por dentro e por fora. Lembram disso? Aí uma voz diz assim, abra a tua boca e dá de comer o quê? O teu ventre. Entende? Ele está dizendo, esse livro está fechado. Esse livro está o quê? Então o que é a interpretação? É ter a capacidade de tirar os selos dos livros para entender o que está sendo escrito.
Só que o texto diz assim, e então eu abri a boca e dei a de comer ao meu ventre. Aí o texto diz assim, e o sabor era como mel. Então, viu? Alimentou meu conteúdo, que é o ventre. Não ficou na minha boca. Eu senti o gosto na boca, mas ele alimentou o meu ventre. A palavra ventre ali em hebraico é o âmago. É a centralidade do homem. Aí o capítulo 3 diz assim, agora profetiza. Vocês entenderam? Compreendeu isso? Ele tem um rolo selado por dentro e por fora. A interpretação me dá a capacidade de tirar os selos. Eu como, isso me alimenta. O sabor vem à minha boca e depois eu profetizo. Por isso que nem todo mundo que profetiza sabe o que está falando. Porque eu não profetizo o que acho, eu profetizo o que o texto diz, o que a interpretação me iluminou e o que fez sentido para mim primeiro. Então escreve aí. O meu ventre precisa ser alimentado. O meu ventre precisa ser alimentado. 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 Posso dar alguns, fora todos aqueles livros que eu já coloquei lá na plataforma que está disponível para vocês, 2 livros que podem te ajudar na interpretação. Minha área de atuação é interpretação de texto. Minha especialidade é interpretação de texto. Por isso que falo com um brilho nos olhos, falo com empolgação. Por quê? Porque a interpretação de texto te dá a capacidade de ver o que está de trás das cortinas. De trás das cortinas. Alguns manuais fazem parte da minha biblioteca de uso diário. De uso diário. Eu uso esse material diariamente para entender algumas regras. Quando dentro de cursos de especialidade em interpretação de texto, eu digo aos alunos, são esses livros que eu indico, que facilita você que está dentro da matéria de tipologia. Grite bem alto, tipologia. Um desses é um dos livros mais brilhantes, Manual de Exegese Bíblica. Escreve aí. Manual de Exegese Bíblica. Manual de Exegese Bíblica. Esse manual de exegese bíblica é em parceria. Douglas Stuart e Gordon Free. Gordon Free é um dos mais brilhantes teólogos, morreu ano passado. Esse camarada é brilhante. Então, se você puder, capa verde. Acho que não me falha a memória, é a editora Vida Nova. Pensa no livro. Vai te auxiliar também nessa perspectiva de tipologia e interpretação. Tipologia e interpretação. E aí você deve estar me perguntando, eu pensei que ia vir pegar uma mensagem aqui hoje. Lembra o que eu disse para você? Muda alguma coisa. Não é o jogo do final de semana com churrasco. É um ambiente de seriedade. É um ambiente de seriedade. Segundo, manual de interpretação. Esse também tem o mesmo título, manual de interpretação, e esse é do Israel Sofelim. Israel Sofelim tem Isso, está na sua sala. Pega lá para mim. Pega lá na sala da Jaque, está lá o meu livro de exegese. Está em cima da mesa. Israel Sofelim. Do primeiro, o Douglas Stuart e o Gordon Free. Ela vai pegar ali e vou mostrar para vocês, que é o meu livro do Gordon Free. Esse é maravilhoso. O segundo também. Outro que faz parte dessa matéria de interpretação, porque assim, não tem como você falar sobre tipologia e não falar sobre metáfora, alegoria. Estão comigo, sim ou não? Sim. Estão comigo, sim ou não? Sim. Então não tem como falar sobre tipologia se você não falar sobre metáfora e não falar sobre alegoria. Uma coisa está conectada à outra. Não dá para se desmembrar. Por isso que quando você está falando de metáfora, é capaz de você associar isso a uma alegoria e uma coisa está conectada à outra. São coisas distintas, mas estão interligadas. Para você entender, é mais ou menos assim, corpo, alma e espírito. Você não vai ver uma alma passando sozinha por ali, outro espírito por ali, um corpo por aqui. Tudo bem que tem uns que acreditam em alma penada, mas o normal não é. Ok? Então, fora esses manuais, esse é um dicionário que faz parte da interpretação, e eu vou falar com vocês agora sobre Aristóteles, sobre um pouquinho, sobre as 2 escolas mais importantes da época patrística. Lembre-se que toda vez que eu falar com vocês assim, a época patrística, os alunos que estão começando, eu estou falando do século II ao século VII.
Anota aí. Então, toda vez que em aula eu disser assim, ó, a época patrística, então toda vez que vocês me ouvirem, olha, a época patrística é do século II ao século VII. Os pais da igreja, fundamentos teológicos, discussões que houveram nessa época, do século II ao século VII. Então, a época patrística foi o que nós chamamos de plataforma teológica. Plataforma aqui pelo meio, filho, pelo meio. Tiago, pelo meio, rapidinho. Plataforma teológica. Não é esse. É uma capa verde de exegese. Está escrito exegese na capa, bem grande. Exegese. O que é exegese? É a arte de exaurir. Exegese é o quê? O que é exegese, Sala? Arte de exaurir. Algum pai e mãe já procurou piolho na cabeça de menino? Ou já procuraram na sua? Eu vou te falar para você uma coisa. Seu avô, sua avó, seu pai e sua mãe foram os primeiros exegetas da história. Como assim? Eles faziam o conceito da exegese, você nem sabia. Porque se exegese é a arte de exaurir, é procurar e encontrar. Quando você chegava da escola, na hora do almoço, ficava com a mão. A mãe diz assim, vem que eu vou fazer um exegese em você. Ninguém está vendo, mas o pai e a mãe dizem, tem alguma coisa aí, eu vou procurar. Então a exegese é a arte de exaurir. Então eu estou te dando um exemplo pedagógico e andagógico. Quando você olha o texto, sempre tem alguma coisa lá. Só que isso só aparece para quem tem disposição. Púlpito não foi feito para preguiçoso. Escreve, púlpito não foi feito para preguiçoso. É uma frase célebre que eu sempre digo. Pronto, o microfone aí, filho? Vamos lá rapidinho, que senão eu não consigo dar minha aula aqui hoje. Então, o púlpito não foi feito para? Preguiçoso. Não foi. Achou não, filho? Sumiu minha exegese lá? Não, é um capa verde. Mas ele sabe qual é. O terceiro é esse aqui, ó. Dicionário das metáforas filosóficas. Cara, eu sou amante de metáforas, de histórias, de biografias, de coisas importantes. Esse dicionário sobre metáforas filosóficas, a gente está bebendo aqui principalmente de Platão, Aristóteles, Sócrates. E o que tem a ver isso? Tudo. Porque isso daqui vai influenciar no que nós chamamos da escola de interpretação do texto. Escola de interpretação do quê? Do texto. Escola de interpretação. É possível que às vezes você tenha dificuldade de interpretar o texto porque você não sabe como utilizar o quê? As ferramentas. Utilizar o quê, pessoal? Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Eu vou dar um exemplo básico. Pós-moderno. Se você tem um móvel e esse móvel foi parafusado com um parafuso Phillips, e você só tem na sua mala de ferramenta fenda, dá para tirar esse parafuso? Até dá. Sim ou não? Dá ou não dá? Até dá. Só que para dar você vai ter que fazer o quê? Forçar. E forçando, você tira o parafuso, mas você vai ter que fazer o quê com aquele parafuso? Jogar fora. O que é interpretação? É não perder nada e não danificar nada. É usar a ferramenta certa, na cabeça certa e tudo ficar em boa ordem. Então é usar a fenda para fenda, Phillips para Phillips. E aí você tira, coloca, não danifica nada e tudo em bom grado e organização. E aí nós chamamos de ferramentas de interpretação. Grite bem alto, ferramentas de interpretação. Você já viu alguém forçando um texto? Acontece isso? Você já viu isso? Eu nunca vi na minha vida. Como é que você se sente quando você ouve alguém pregar, alguém dar aula, alguém forçar um texto pela sua ideia? Porque às vezes você força o texto para encaixar a sua ideia. O que é isso pedagogicamente e andragogicamente? É colocar uma chave de fenda numa cabeça Phillips e só para mostrar que dá certo. Aí a pergunta que não quer calar. Até tirou, mas danificou tudo. Então, por que nós estamos num ambiente do saber, na academia teológica, nessa matéria de tipologia? Nós estamos pegando ferramenta por ferramenta e dizendo, é esse parafuso, é essa fenda,
eu coloco e tiro e dá tudo certo e eu não vou assassinar a exegese do texto, a hermenêutica. Grite bem alto, hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte? Não. Exaurir a exegese. Interpretar o texto. Exegese é a arte de exaurir. Ok? Já a hermenêutica é a arte de interpretar. Ou o poder, o método de interpretar. Grite bem alto, interpretação. Grite mais alto, interpretação. Tem algum jurista em nosso meio aqui? Ninguém? Algum jurista, advogado, ou está fazendo direito? Nenhum aqui em presencial? Tem dois. Os nossos juristas sabem o que eu estou falando. Dentro do ambiente da academia do direito, existe a hermenêutica jurídica. O que é a hermenêutica jurídica? Interpretar a lei. Um dos mais brilhantes juristas chamado Túlio. Túlio dizia que interpreta mal a lei, interpreta a finalidade. Não é fala minha. É Túlio, um dos homens do direito. Eu estou falando do primeiro século do Império Romano. Ele dizia, tudo se dá pela interpretação. Tudo se dá pela... Então, por isso que a gente não está preocupado dentro do ambiente do saber se você sente arrepio, se você chora, se emociona. A gente quer saber se você entendeu. Porque chorar e emocionar, a gente vai no culto, no ambiente do devocional, no secreto. Aqui é ambiente saber. Abrindo parênteses, não significa que você não possa sentir um arrepio, chorar, porque quantas aulas eu tive e fui tocado por aquela aula, e eu senti a presença de Deus em lágrimas. Eu não estou dizendo isso, só que isso aqui nunca pode virar um culto. É um ambiente de saber, não é uma pregação. Então, escreva aí. Eu preciso. Escreva, eu preciso mergulhar profundamente. Faz o teste aí, Jaque, nesse negócio, ver se está funcionando. Som. Isso. Lê para mim, Jaque. Orígenes, alegoria, exegese. A procura de uma hermenêutica e de um método investigativo. Escreva aí, por favor. Escreva isso. Escreva aí. Orígenes, alegoria e exegese. A procura de uma hermenêutica e de um método investigativo. É dentro disso que a gente vai encontrar o quê? Tipologia. Tipologia. Segundo esse método, ou o método de exegese, Gordon Free e o próprio Orígenes vai definir que existem 4 fatores para interpretar esse texto. Quantos fatores? Escreve aí. Primeiro fator, literal. Primeiro fator, literal. Segundo fator, espiritual. Terceiro fator, histórico. E quarto fator que faz parte do nosso módulo é o quê? Alegórico. Vou repetir, de forma pausada, para que você não se perca. 4 métodos podem ser utilizados para a interpretação ou investigação de um bom texto. Eu posso olhar aquele texto com os óculos da literalidade. É literal isso. Ok? Literal, número 1. 2, eu posso colocar os óculos e olhar aquele texto na perspectiva espiritual. Espiritualizar o texto. Ok? Terceiro, colocar os meus óculos e olhar o texto na perspectiva o quê? Histórica. E quarta e última, olhar o texto na perspectiva alegórica. E é dentro da quarto método que a gente encontra a tipologia. Ok? Anotaram? Alguém se perdeu ou não? Primeiro, literal. Esse texto é literal? Vamos ver. Vamos ver se é literal. Vou dar um exemplo para vocês sobre um texto literal e um texto alegórico. Só para vocês entenderem. Acho que é Deuteronômio. Eu vou pegar um texto bem polêmico
Eu não gosto de polemizar, mas eu senti que de polemizar. Eu senti de polemizar. Eu estou com tanto texto na cabeça que falta não encontrar esse texto. Tem um texto em Deuteronômio. Cadê? Aqui! Deuteronômio 23. Vou mostrar para vocês. E eu pergunto para vocês depois. Capítulo 23, verso de número 13. Lê aí, Jaque. 23, 13. Tenham entre as suas armas uma pá. E quando alguém se abaixar, fora do acampamento, cavará um buraco com a pá. E virando-se, cobrirá as fezes com terra. Parafraseando o texto assim: dentro do pacote das suas espadas e armas, não esquece uma pá, porque no dia que você sair, der uma cagada fora, faz um buraco e cobre a merda. Não é assim que está escrito? Pergunta. Olha para o texto agora. É espiritual esse texto? Se alguns vão dizer, para de fazer cagada. Esse texto é histórico? Também não. Esse é um texto o quê? Literal, é alguém cagando. Tá claro isso? Esse é um texto o quê? Aí vamos falar da mesma merda. E vamos ver um texto que Paulo vai utilizar agora na perspectiva o quê? Alegórica. Capítulo 3 de Filipenses. Versículo de número 5. 5 e 6, eu acho. É 8. 3:8, perdão. 3:8. Vai. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Em outras vertentes não está escrito lixo, está escrito o quê? E o que é esterco? É o quê? Então nós pegamos dois textos falando de merda. Sim ou não? Primeiro Deuteronômio, aquele texto é o quê? É o quê, pessoal? E esse? É o quê? Tá dando para entender? Então, primeira coisa, você precisa olhar para o texto e interpretar ele de forma fidedigna do que se trata o texto. Depois que eu interpreto o texto de forma fidedigna, ele é literal, ele é alegórico, ele é espiritual. Algumas escolas vão dizer que o texto primeiro parte de uma interpretação fidedigna. Primeiro, a escola mais sublime de interpretação diz: você pode ter um texto em sua interpretação e depois fazer suas aplicações. Interpretação e aplicação. Exemplo disso. Quando eu leio o texto de Deuteronômio, a interpretação dela fidedigna é o quê? Literal. Então eu preciso informar, esse texto é literal. Só que na aplicação, eu posso pegar esse texto, segundo a escola de interpretação, e pegar aquele texto, depois de informar que é um texto o quê? Literal. É o quê? Literal. Aí eu posso aplicar ele na perspectiva o quê? Espiritual e alegórica. Ok? Só que a primeira interpretação dele é o quê? Literal. Qual é o problema nosso? É que a gente pega um texto que é literal e já vai descambando na alegoria, na espiritualidade. Aí a pessoa que está ouvindo, um acadêmico, na perspectiva de interpretação, diz: menino do céu. Sim, não está escrito isso aí, não. Porque quando você abre o texto, explica a literalidade do texto, você está sendo coeso com o que você está fazendo. E depois você tem liberdade de fazer aplicação. Porque você está deixando bem claro, a aplicação eu estou fazendo. Foi o entendimento que eu tive, a iluminação que eu recebi, só que a literalidade do texto está sendo o quê? Respeitada. Então escreva aí, eu preciso respeitar o texto.
eu preciso respeitar o texto. Na época patrística, que ano que começa mesmo? Era patrística? E termina? Pronto, é isso aí. Então, na era patrística, haviam duas escolas. Quantas escolas? Duas escolas. As duas escolas mais importantes em interpretação de texto. Duas escolas. Uma escola ficava em Alexandria, outra escola ficava em Antioquia. Escreve aí. Uma em Alexandria e outra em Antioquia. A primeira escola que ficava lá em Antioquia, ela era uma escola um tanto quanto mais... Como é que eu posso chamar? Não. Zelosa na interpretação. Essa escola foi fundada no ano 240, na era patrística, ok? Da nossa era cristã. Foi fundada por Luciano de Antioquia. Luciano de Antioquia, essa escola começa a partir de um movimento combatendo a escola de Alexandria. Por quê? Porque nós estamos falando de uma escola de Antioquia e uma escola de Alexandria. O que é a escola de Alexandria? A escola, literalmente, dos alegoristas. Escreve aí. Era uma escola que acreditava que tudo que está escrito na Bíblia é alegórico. E cometia excessos alegóricos e isso pairava o delírio. Então, primeiro, qual é a primeira escola? Não. Alexandria. Antioquia é uma escola que foi criada para combater a linha de quem? Alexandria. Alexandria era uma escola que defendia qual tipo de interpretação? E só que era uma linha totalmente excessiva. Tudo era alegoria. Tudo apontava para alguma coisa. Eu dei o exemplo aqui das fezes. Deu exemplo ou não? Se fosse a escola de alegoria ou a escola de Alexandria, olharia para esse texto assim, isso aqui tem um símbolo alegórico. Isso aqui tem um símbolo espiritual. Tem um símbolo profético. A escola de Alexandria olhava todo o texto na perspectiva alegórica, não aplicava, olhava já. Então, quando ele lia o texto, ele disse assim, isso aqui é alegoria. Isso aqui não é literal, isso aqui é alegoria. Ele está querendo dizer alguma coisa. Sim, ele está dizendo só que o cara fez um buraco e tinha que... Quantos estão comigo, sim ou não? Sim. De repente, no ano 240, Luciano de Antioquia disse assim, não. Nem todo texto é alegórico. Tem coisa que é literal. Tem coisa que é histórico. Tem coisa que é espiritual. Então, a escola de Antioquia nasce para colocar um equilíbrio interpretativo. É dentro da escola de Antioquia que vai nascer a primeira vez a expressão citada, tipologia. Enquanto na escola de Alexandria era alegoria, tudo alegoria, o que Luciano de Antioquia diz, junto com os acadêmicos, é assim, alegoria é uma ferramenta interpretativa e é fidedigna. Entretanto, tudo que é usado de forma demasiada perde a estrutura interpretativa. E ele diz bem assim, vamos utilizar a ferramenta tipológica. Então, a tipologia, que é o que eu estou falando vocês e o que vocês tiveram em aula aqui junto com a professora Jaqueline, depois tiveram duas aulas com o professor Fausto, e vocês já tiveram alguns insights, é o cuidado de usar essas ferramentas, tipológica e alegórica. Porque se você não utilizar com cuidado, você acaba cometendo o quê? O quê? Excesso. Então escreve, eu preciso tomar cuidado com os excessos. Exemplo disso, eu fiz análise do discurso no Amber Jump, que é a extensão do Mackenzie. O Mackenzie, a faculdade Mackenzie, Amber Jump, é crítica ferrenha
da interpretação alegórica. Se você fizer um curso na PUC, a linha PUC católica é estritamente ferrenha a interpretação do texto alegórico. Por quê? Diante de tantos excessos ao longo do tempo, eles decidiram não acessar essa ferramenta. O que eu estou tentando fazer com vocês? Nós vamos acessar essas ferramentas. Só que nós vamos usar, como é que chama a nomenclatura de materiais para segurança do trabalho? Nós vamos usar IPI. Nós vamos colocar a mão nisso. Nós vamos utilizar com segurança. Então nós vamos pegar a alegoria, porque a gente pode usar. Pega a tipologia, vamos usar. O que a gente não vai cometer é o quê? Excessos. Existem 3 regras interpretativas que dentro da hermenêutica o próprio Gordon Free, fala disso, e isso acabou se popularizando por grandes pensadores, reproduzindo em suas redes sociais, mas essa é uma espinha dorsal de hermenêutica de Gordon Free. Ler, explicar e aplicar. Eu leio o texto, explico o texto e depois... Então vamos lá. Se eu leio o texto, estou lendo normal. Só que explicar é dizer, esse texto é o quê? Ou é literal, ou esse texto é o quê? Ou... Aí depois que eu explico que esse texto é, aí eu vou para a terceira etapa, qual é? Aplicar. A maioria das pessoas pega um texto e faz como? Lê e aplica de vez. Com força. Aí a pessoa diz, uau! Deu vontade de falar uma coisa, mas não pode. A teologia não é ambiente para preguiçosos que só querem aplicar, mas gente que tem a dedicação de explicar. Lembra o texto de Atos dos Apóstolos, quando o eunuco de Candace está saindo do templo com o rolo do profeta Isaías, o evangelista chamado Filipe vai atrás do homem, ele está lendo para o homem? Não, o homem que está lendo. Ele está aplicando para o homem? Não, ele está o quê? Ele tem dificuldade de explicações. O ambiente interpretativo te dá a capacidade de explicar, não de aplicar. Então, para com esse negócio de ler o texto já aplicando para você, para os outros. Calma. Explica do que se trata isso. Eu sei que gasta tempo. Vamos pegar o texto que eu dei de exemplo para vocês? Olha como explicar. Quando você lê aquele texto, você explica o texto. Naquela época não tinha banheiro. Naquela época não tinha descarga. Então, o soldado tinha que ter no meio das suas ferramentas, fora uma boa espada, fora tudo, ele tinha que ter uma pá. E aquela pá servia para que ele pudesse sair fora do arraial, porque suas necessidades fisiológicas não eram feitas dentro do arraial. Porque se é refúgio, pode trazer doenças contagiosas para dentro dos soldados. Então era feito do lado de fora. Coberto para que ninguém saindo pisasse e trouxesse sujeira para dentro e contaminasse alguém. O que eu estou fazendo? Eu acabei de explicar. Agora, tudo que eu falei, você vai fazer o quê? Você foi fidedigno ao texto. Oh, que coisa bonita. Se um ateu estiver te ouvindo, um filósofo estiver te ouvindo, alguém estiver te ouvindo, alguém diz assim, olha que bonitinho, cara. Que coisa linda. Dá até vontade de ser crente. Jaque, a gente tem aluno ateu aqui, no nosso seminário? Sim. Eu tenho aluno ateu, quando eu brinco com vocês, eu tenho. Eu tenho gente desigrejado que não acredita mais em igreja. E sabe por que eles estão no seminário? Por causa dessas linhas interpretativas que eu obedeço de forma fidedigna. Eu leio, explico. Se ele não concordar com a minha aplicação, ele tem que concordar com a minha explicação. Ele não é obrigado a concordar com a minha aplicação, mas é obrigado a concordar com a minha explicação. Acabou. Então nós acabamos, você pode discordar da minha aplicação, eu discordo da sua aplicação. Só que a explicação não. Nunca. Então a gente se dedica muito tempo fazendo o quê? E pouco tempo explicando. Escreva aí. Eu preciso mais explicar e menos aplicar.
Pode. Qual é o teu nome? Gabi está me perguntando, pode ser os 4? Pode sim. Pode ser os 4. Existe uma corrente mais ortodoxa que diz o que é literal é literal. O que é espiritual é espiritual. O que é alegórico é alegórico. O que é histórico é histórico. Isso aí volto a repetir, existe escola que diz assim, o que é literal nunca vai virar espiritual. Só que o bom senso está aí. Quando eu explico o texto na perspectiva histórica. Eu explico o texto na perspectiva literal, mas eu posso fazer a aplicação alegórica e espiritual. Por isso que todo bom intérprete e exegeta bíblico sempre vai olhar o texto nessas 4 perspectivas. Ele é histórico, ele é literal, mas ele é alegórico e tem um peso. O que, pessoal? Porque é um texto espiritual. Por mais que eu faça interpretação. Vou te dar um exemplo. Entendendo essas 4 ferramentas. Lembra que a gente está em tipologia, ok? E o quarto último método qual é? Ninguém sabe mais. Qual é o quarto último aí? Alegoria ou alegórico, que vem da ramificação de tipologia. Então preste atenção. Um dos mais impressionantes homens do saber da nossa era, ateu, Augusto Cury. Augusto Cury começou a procurar Jesus. E ele achou Jesus histórico, sim ou não? Sim. Achou Jesus literal, sim ou não? Sim. Porque não tem como contestar. Jesus é um homem histórico e literal. Ele existiu. Acabou. A história assina embaixo. A literalidade assina embaixo. Só que quando ele descobre o Jesus histórico, ele descobre o Jesus literal. Daqui a pouquinho ele vai descobrir o Jesus espiritual. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Então, você tem esses 4 métodos interpretativos. Se você entender só do método alegórico e pegar os textos só de forma alegórica, tipológica, aí você vai ter um problema. Porque você não vai entender nada do texto histórico, literal, só espiritual e alegórico. Isso é muito chato. É ser um crente muito burro. Desculpa, eu fui mais forte do que eu. Gente preguiçosa, que não gosta de estudar, não gosta de fuçar. Então é mais fácil sempre espiritualizar e aplicar de cunho alegórico. Por quê? Porque olhar o texto de forma literal e histórica dá trabalho. Ninguém fala nada comigo. Chocado, né? Quer ver uma coisa? Um exemplo interpretativo que é lindo. Isso aqui, eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre regras de interpretação, ferramenta de interpretação, porque é empolgante. Você para de falar besteira. Quer ver? Jesus está no Jordão sendo batizado. Quando ele sai do Jordão, 3 coisas acontecem. Primeira delas, o céu. É literal? Porque quando a gente fala de, rapaz, o céu se abriu. Abriu como? Estava nublado, o sol estava escondido, e de repente apareceu o quê? Ele está falando disso? O texto está falando disso? Não. Já começou a dar trabalho o sermão. Já começou a dar trabalho, que você começa a entender, tem que entender de nuvem, como abre o sol. Aí o cara diz, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou aplicar, o céu vai se abrir para você. Tem uma porta aberta, o céu vai se abrir. Acha que o cara vai estudar sobre diabo de céu aberto? Isso, mano. Tema da mensagem, o céu vai se abrir. Acabou. Entende? O detalhe, o texto diz que a segunda coisa acontece. O céu se abriu e o Espírito Santo, temos um problema. O Espírito Santo é uma pessoa e é espiritual. O que é espiritual não desce nem sobe. Lei da gravidade só está para o homem. O que é soma no grego. É Isaac Newton que diz isso. Não é eu, não. Só que o texto está descendo o nível para entender o que ele está vendo. Desceu o Espírito Santo. Aí o texto diz assim, como figura de linguagem.
forma corpórea, tomou forma de uma... Era uma pomba? Como? Já começou a dar mais trabalho essa mensagem. Então, se é forma corpórea de uma pomba, o que o autor acabou de fazer agora? Espiritualizar o texto? Colocar história no texto? Fez o quê? Acabou. Eu estou fazendo com vocês a prática e olhando o texto como o texto está sendo escrito. E por que é muito importante estudar tipologia, alegoria e tudo isso daqui? Porque se você for bem nessa matéria, você vai passar todas as outras matérias cometendo menos erros. Acabou. Não, o cara vai olhar assim, não, ó, em Apocalipse diz que a besta subiu dos mares. O cara vai e diz, mano, tem uma besta ali mesmo. Tem gente que não entra nem no mar e diz, mas tem uma besta aí. O besta é quem entrou com medo da besta. Pessoal, é ser apaixonado por isso.